Tá. Samuel, acho que eu tô muito grande, não? Ah, tá. É como se eu estivesse batendo no teto. Né? Aí. Foi para ser médio hoje, Samuel? Foi. Ok, obrigada. Olá, meus caríssimos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo maravilha? Olha só onde chegamos! Hoje estamos acabando a segunda unidade, praticamente. É a nossa aula de revisão geral da segunda unidade, aquela aulinha tão esperada por vocês, né? Então, aquilo que durante a unidade, durante as abordagens dos temas, vocês não conseguiram captar, agora é o momento da gente tirar essas dúvidas. Então anota aí, né, qualquer dúvida que ficou. E agora é o momento, hein? Porque logo após essa aula vocês vão fazer a avaliação. Então vamos lá, sem mais delongas, que a gente tem alguns assuntos para tratar aqui com vocês, né? Então a revisão geral de hoje nós vamos falar sobre as instituições sociais e a organização da sociedade, parte 1, foi tema da aula 14, né? Também nós vamos os conteúdos simbólicos da vida humana, tema da aula 15.1. Também nós vamos ver em linhas gerais a natureza e a cultura, sobre a pluralidade sociocultural, a parte 1, foi tema da aula 16. E identidade e cultura, parte 1, e identidade e cultura, parte 2, que foram temas da aula 20 e 21, né? Eita, a canetinha tá aqui falhando um pouquinho. Também nós vamos ver sobre as diferenças e as igualdades dos relacionamentos sociais, tá? Então é isso. Vamos lá então. Aula 14.1, as instituições sociais e a organização da sociedade. O que nós estudamos então nessa aula, né? A gente estudou o papel da família, o papel da escola, o papel do Estado, o papel da religião e os mecanismos e agentes de controle social, ou seja, as principais instituições, desde aquelas quando a gente nasce, é inserida na família, até o papel maior, que é o papel do Estado, né? E os mecanismos de controle e agentes, né, dessas instituições. Então, as instituições sociais e a organização da sociedade, a gente viu o quê? Que elas são importantes porque elas são responsáveis por manter o funcionamento... Eita, só um pouquinho. Elas são responsáveis por manter o funcionamento e a organização da sociedade, né? Quais são as principais instituições que nós estudamos? A família, a escola, o Estado e a religião, tá?
Voltando aqui rapidinho, então a gente viu que na família a primeira instituição que a gente tem contato é com a família. Depois, né, nós aprendemos na família as primeiras noções, né, de sociabilidade, né, dentro da nossa família, com os nossos parentes, com os nossos familiares. E depois a gente, quando cresce, né, a gente parte para a segunda instituição, que é a escola. Na escola a gente se socializa com uma rede ainda muito maior do que aquela rede nossa familiar, mas ela abrange para outras pessoas dentro da sociedade. Então, na escola também nós vamos vivenciar regras sociais, regras escolares, né? Também vimos também a instituição do Estado, né? Que é a instituição maior, que é responsável por manter todo o funcionamento da sociedade, a ordem, né? E a gente também viu a religião como outra instituição social que faz parte da nossa vida em sociedade, né? Então, essas instituições, elas foram muito bem estudadas, né? E trabalhadas por Émile Durkheim, né? Lembra que nós falamos dele? Então, Émile Durkheim trabalhou principalmente as instituições sociais e a coação dessas instituições dentro da sociedade. A aula 15.1, ela vai tratar, né? Nós trabalhamos ali, lembram dela? Sobre os símbolos, os conteúdos simbólicos da nossa vida humana, como as sociedades e as comunidades, a diferença entre uma e outra, né? A diversidade cultural na sociedade brasileira. A gente viu que nós, no Brasil, temos uma diversidade cultural muito grande, né? Um mosaico de culturas. Também o conceito de autoridade, de alteridade, né? Também o conceito de etnia, que nós estudamos, e o que são preconceitos e discriminações, que nós vamos ver aqui mais esmiuçado. Então, qual a diferença? Tem diferença entre sociedade e comunidade? Tem sim. Na sociedade, existe o que é a sociedade? É uma coletividade ou organização de pessoas geridas pela presença de formalidades e burocracias. Ela se caracteriza pela impessoalidade e individualidade. Quando falamos em sociedade, estamos falando de lugares maiores e a caneta está falhando aqui, mas maiores e complexos, né? Então, sociedade diferente de comunidade. Quando eu pego comunidade, eu me baseio exatamente na coletividade ou organização de pessoas geridas pela maior presença de quê? De costumes, hábitos e tradições. Geralmente, a comunidade, a gente lembra de comunidades tradicionais, né? Os indígenas, né? Os indígenas, quilombolas, ó, tá falhando aqui, vai ficar ruim. Quilombolas, ribeirinhos. Então, essas comunidades, né, são comunidades, exatamente, a gente, quando fala em comunidade, lembra de comunidades tradicionais. Ela se caracteriza por relações pessoais mais próximas. Então, na sociedade, as relações são muito mais individualistas, impessoais. Nas comunidades, elas são mais próximas. O conceito de alteridade a gente também estudou, que é a interdependência e a aceitação do outro como sujeito de direitos, tá? E o que é preconceito, então? Preconceito são atitudes negativas de menos-valia com relação ao outro. Então, geralmente, são atitudes negativas que eu penso do outro, né? Do outro, o outro sujeito, né? O indivíduo, o outro indivíduo. Então, são relações, geralmente, que eu tenho atitudes negativas com relação a esse outro, tá? Ou seja, ela de subserviência, né? De exploração, enfim. Etnia, ela reúne aspectos que englobam a diversidade cultural. Quando eu falo em etnia, inclui religiosa, política, linguística, de um mesmo grupo de pessoas, tá? A aula 16.1 vai falar sobre a natureza e a cultura, e principalmente a pluralidade sociocultural. Aqui tem a parte 1, mas é a 2 aqui, tá? Vamos ver os significados de cultura, a cultura e vida social,
cultura, ideologia e indústria cultural. O que são ideologias, né? Cultura de massa e indústria cultural e, de fato, a indústria cultural. Então, todos esses subtemas a gente estudou aqui nesse tema maior da natureza e da cultura. Então, o conceito de cultura é sempre a gente lembrar que todas as sociedades têm cultura. Não existe nenhuma sociedade desprovida de cultura. Então, toda sociedade tem cultura. E não se encontra em sociedades que não têm os seus hábitos alimentares. Então, em todas as sociedades, vai ter suas formas de se vestir, de morar, de se alimentar, a forma como eu levo o alimento à boca. Tudo isso são constituídos pela cultura, né? São absorvidos pela cultura. Então, tudo isso constitui a cultura de um povo. A cultura é um fenômeno universal. Então, sempre falar em cultura, lembrar que em todas as sociedades tem cultura. Então, as formas múltiplas e plurais das culturas, porque quando eu falo em cultura, eu estou falando sempre de forma plural, tá? Não a cultura, mas as culturas. Então, a cultura de massa, entender a forma, o que é uma cultura de massa, o que é uma cultura ideológica e o que é uma indústria cultural. Vamos ver aqui mais esmiuçado. Quando eu falo de cultura de massa, eu estou dizendo o seguinte, que é uma cultura destinada às massas urbanas. Ela busca homogeneidade, é subordinada aos meios de comunicação. Lembra quando eu falei da TV? Lembra quando eu falei do rádio? Lembra quando eu falei das redes sociais? Então, na verdade, essa cultura de massa, ela se massifica para milhões e milhões de pessoas. Então, o importante dessa cultura é massificar o produto, massificar a cultura como se ela fosse uma mercadoria. Então, ela está para toda a sociedade e até parece que todo mundo é igual, né? Então, se cria padrões culturais, tá? A ideologia, né? Ela é a forma de ser, de pensar e agir. E quem trabalhou esse tema muito bem da ideologia foi Karl Marx. Porque ele diz que dentro do capitalismo existe, de fato, uma ideologia que é a ideologia da classe dominante. É aquela classe que domina, que é dona dos meios de produção, é dono das indústrias, das empresas, e elas que, de fato, ela manipula a forma de se pensar, de se agir, né, dentro do capitalismo. Então, ele foi um ferrenho crítico exatamente dessa ideologia da classe dominante. E, por fim, a indústria cultural, que nós estudamos também, que são os meios de comunicação que são controlados pela classe dominante em busca de lucros. Quando eu penso na música sertaneja, lembra? Aquela música sertaneja originária, raiz, né? Que fala música raiz, que surgiu lá no sítio, com um violãozinho, alguém tocando. Ela se massificou, cresceu, se transformou essa música se transformou numa mercadoria vendida com uma nova roupagem, né? Com todo um aparelho tecnológico por trás e massificada para o quanto mais pessoas puderem consumir. Então, a indústria cultural, o lema é consumir, né? Então, sempre lembrar que quem de fato domina e controla essa indústria cultural são as classes dominantes. A aula 20.1, Identidade e Cultura, a gente trabalhou a identidade e vida cultural, os símbolos e comportamentos culturais, a diferença entre cultura erudita e cultura popular. Então, identidade e cultura, quando eu falo, elas estão atreladas à identidade pessoal que é construída socialmente, tá? Identidade social e auto-identidade, né? Os símbolos culturais, quais são? Símbolos, eles possuem sentidos e significados construídos socialmente, né? Então, para Goethe, né, o comportamento humano, ele é sempre voltado para o simbolismo, ele é sempre simbólico.
A presença da cultura na sociedade, ela engloba toda a produção material e não material, né? Então existe a cultura popular, a cultura erudita, a cultura de massa e o patrimônio cultural, né? Voltando aqui rapidinho, então a gente vê na segunda parte que nós vamos estudar, ver daqui a pouquinho, ela vai exatamente trazer o que são essas culturas, né? O que é a cultura popular, erudita, de massa e o patrimônio cultural, tá? A cultura material e imaterial é o que nós vamos ver na aula 21.1 sobre a segunda parte que fala sobre cultura e patrimônio cultural. Vamos lá então lembrar, né? A gente, quando fala em patrimônio histórico, a gente lembra do IPHAN, que é um instituto, né, que cuida do patrimônio histórico no Brasil, é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá? Ele atualmente é um órgão federal vinculado ao Ministério da Cultura e foi criado por artistas e intelectuais ligados ao modernismo brasileiro em 13 de janeiro de 37, pela lei número 378 no governo de Getúlio Vargas. Qual é, na verdade, o objetivo do IPHAN, do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional? O objetivo dele é fiscalizar, proteger, identificar, restaurar, preservar, revitalizar os monumentos, sítios históricos e bens móveis do país. Então, todo o patrimônio histórico que temos no nosso país, no nosso Brasil, é controlado pelo IPHAN, tá? Por fim, a última aula, a aula 22.1, sobre as diferenças e igualdade dos relacionamentos sociais. A gente trabalhou nessa aula a diversidade social e cultural dos relacionamentos humanos, o conceito de etnocentrismo, o conceito de relativismo cultural e particularismo histórico e convivendo com as diferenças, o multiculturalismo. Então, o multiculturalismo, então, a gente tratou sobre exatamente essas palavras-chave, ó. A gente vai ver o que significa cada uma delas. Multiculturalismo, diversidade e igualdade dos relacionamentos, que é o tema maior. A gente falou sobre particularismo cultural, relativismo e etnocentrismo. Vamos ver o que cada um significa. Quando eu digo que o etnocentrismo é, de fato, considerar o universo cultural do outro como algo estranho e inferior, né? Então, etno significa centrismo, minha cultura no centro. É como se a minha cultura fosse melhor do que a cultura do outro, né? Quando eu digo a cultura brasileira é muito melhor do que a cultura indiana ou a cultura japonesa. Então, eu estou sendo etnocêntrica. Ela engloba as manifestações de preconceito, intolerância cultural, religiosa, étnica e política. Então, quando eu ajo com etnocentrismo, eu estou causando manifestações de preconceito, de intolerância cultural, religiosa, étnica e política. O relativismo cultural já é o contrário, tá? Então, o etnocentrismo é vinculado sempre ao lado negativo, considerando sempre a minha cultura superior. O relativismo é exatamente considerar o universo do outro como algo válido, legítimo, é respeitar as diversidades culturais, né? Que a gente sempre fala no conceito de cultura como sendo plural, né? Então, respeitando a cultura como sendo algo plural. A caneta continua falhando aqui. Reconhecer toda forma humana de diversidade cultural, tá? Então, o particularismo, o que é então? O particularismo é um termo que foi desenvolvido por Franz Boas, né? Que diz que cada cultura tem uma história particular e ela não é determinada. Então, eu não posso trabalhar ou pesquisar as culturas como se todas elas fossem iguais, mas que existem diferenças entre uma e outra e isso deve ser levado em consideração. E, por fim, o multiculturalismo, que surge para combater a ideia de homogeneidade,
que leva em consideração as diferenças e as diversidades culturais. Olha só, multi significa vários, né? Então, várias culturas, né? Ela surge exatamente para combater a ideia de que toda cultura é igual. Não é. Cada cultura, ela tem as suas especificidades. Então, as sociedades, elas são constituídas de múltiplas e variadas formas de identidade e padrões culturais, tá? Então, é isso aqui que nós estudamos, aqui estão as nossas referências, e eu espero que agora você vai fazer a avaliação, né? Que vocês tenham muito sucesso nessa avaliação, né? E eu creio que conseguiram estudar e entender o conteúdo, e agora boa sorte para vocês, tá?